Notícias internacionais. Rússia diz ter impedido ataques ucranianos em ponte na Crimeia. Ministério da Defesa russo alegou que as operações não resultaram em mortes ou danos. Naufrágio no Canal da Mancha deixa 6 migrantes mortos, 55 pessoas foram resgatadas. Buscas continuam porque, de acordo com a autoridade costeira da França, há entre 5 e 10 desaparecidos. 3 andares da Torre Eiffel são esvaziados após denúncia de ameaça de bomba. Após uma equipe antibombas fazer rondas pela região, o monumento foi reaberto. Turista recebe cobrança extra por pedir que lanche fosse cortado ao meio. Na Itália, restaurante alegou que taxa se deu pelo tempo dobrado de preparo, assim como de utensílios. Papa condena assassinato de candidato à presidência do Equador. Em telegrama enviado ao arcebispo de Quito, Alfredo José Espinosa, Francisco manifesta profundo pesar, considerando o assassinato de Villavicencio uma violência injustificável. Temperatura ultrapassa os 50 graus Celsius no verão escaldante de Bagdá, capital do Iraque, e força férias coletivas. Para piorar a situação, cidadãos estão lidando com frequentes cortes de energia, que atingem com mais força os pobres. A Arábia Saudita nomeia embaixador não residente para territórios palestinos. Embaixador também atuará como cônsul-geral em Jerusalém. Número de mortos em incêndios no Havaí sobe para 80. Incêndio em Lahaina se transferiu das áreas florestais para a região urbana e ainda pode ser visto, e está 85% controlado, de acordo com informações do condado de Maui. Estados Unidos aprovam pílula para o tratamento da depressão pós-parto. Além de inovador, o remédio promete trazer um alívio para muitas mães. Companheira de chapa de candidato assassinado disputará a presidência do Equador. Se o Conselho Nacional Eleitoral aceitar troca, a ambientalista Andréa Gonzalez Nader participará do debate deste domingo, a uma semana da eleição. Pai de crianças resgatadas na selva amazônica é preso na Colômbia. Manuel Ranoque foi detido após denúncias de um suposto abuso sexual contra uma de suas enteadas. Argentinos votam neste domingo, dia 13, para definir candidatos de outubro. Pleito define os candidatos que disputarão as eleições gerais de 22 de outubro para a presidência do país, além de 24 vagas de senadores e as 130 cadeiras para deputados. 15 pinguins de Magalhães são devolvidos ao mar na Argentina após reabilitação por ingerir plástico. Animais também sofriam de desnutrição, hipotermia e estavam cobertos de óleo quando foram resgatados, no fim do ano passado. Notícias internacionais. Bombardeio russo em Kherson mata pelo menos 7 civis. De acordo com as autoridades ucranianas, 500 crianças foram mortas e perto de 1.100 ficaram feridas desde o início da invasão russa. Nave lunar da Rússia começa a processar primeiros dados. Espaçonave acelera a viagem em direção à Lua, em tentativa de ser a primeira a encontrar gelo no único satélite natural da Terra. Missão Luna 25 é a primeira desde 1976. Papa fala em dor e vergonha por mortes de imigrantes no Mediterrâneo. Mais de 22 mil pessoas morreram ou desapareceram nas águas do Mediterrâneo desde 2014, de acordo com a Organização Internacional para a Migração. Golpe militar no Níger aumenta a disputa geopolítica entre Rússia e Ocidente. Países da África Ocidental aprovaram o uso da força para expulsar do poder os autores do golpe de Estado. Russos são vistos por população como libertadores das ex-colônias. Ataque a santuário xiita no Irã deixa 4 mortos. Caso foi registrado neste domingo, dia 13, em Shiraz, cidade ao sul de Teherã. Deslizamento de terra em Xi'an, na China, deixa pelo menos 21 mortos. Vídeo divulgado pela agência oficial de notícias Xinhua mostra árvores caídas e escombros ao longo de estradas lamacentas. Quase 18 mil pessoas estão desalojadas. Tempestade. Fenômeno supercélula é registrado na China. Nuvem gigante. A manifestação rara foi filmada na cidade de Taxing, no noroeste do país asiático. Mortos e incêndios no Havaí já chegam a 93. Na ilha de Maui, as equipes de resgate continuam as buscas com a ajuda de cães treinados para a procura de cadáveres na cidade de Lahaina, que ficou em ruínas. Incêndio florestal no Havaí é o mais mortal dos Estados Unidos em mais de um século. O número de vítimas fatais chegou a 93 e deve aumentar. Líder de gangue que ameaçou o candidato morto no Equador é transferido de prisão. José Fito Macias havia dito que mataria Villavicencio uma semana antes do crime e agora está em presídio de segurança máxima. Partido escolhe substituto para candidato assassinado no Equador. Ex-parlamentar e jornalista investigativo com histórico de denúncias sobre corrupção, Villavicencio foi morto a tiros na semana passada depois de deixar um evento de campanha. Após 3 décadas, militares são condenados por massacre que matou 39 camponeses no Peru. Militares vão cumprir penas de 8 a 15 anos de prisão por assassinatos cometidos em maio de 1988 na região dos Andes durante o conflito armado contra o Sendero Luminoso. Polícia Federal da Argentina investiga ameaça de bomba na Casa Rosada em dia de votação.
Corpo de Bombeiros e o Grupo de Investigações de Crime Organizado também se dirigiram à sede do governo nacional. Problemas nas urnas eletrônicas atrapalham votação na Argentina e devem atrasar resultado de primárias. O processo conhecido como PASO primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, funciona como um funil para definir os participantes das eleições gerais, em outubro. Ucrânia derruba mísseis e drones russos na região de Odessa. Moscou lançou 15 drones e 8 mísseis em alvos no território ucraniano em mais uma ofensiva noturna. Estados Unidos enviam mais 200 milhões de dólares em armas para a Ucrânia. A ajuda militar fornecida pelo país americano inclui munição antiaérea e projéteis de artilharia para conter a invasão russa. Governo da Polônia convoca referendo sobre imigração. Governo polonês tem contestado os planos da União Europeia para redistribuir os migrantes pelos vários Estados-membros do bloco. Vulcão Etna, o mais ativo da Europa, entra em erupção e espalha cinzas no sul Itália. Aeroporto da Sicília suspendeu pouso e decolagens por conta do risco e até motos e bicicletas foram proibidas de circular. Kim Jong-un ordena aumento da produção de mísseis antes de exercícios de Coreia do Sul e Estados Unidos. Fábricas foram orientadas a produzir mísseis, plataformas de lançamento de mísseis, veículos blindados e projéteis de artilharia. Índia tem ao menos 58 mortes após fortes chuvas e deslizamentos. Nas áreas mais afetadas, estradas e redes elétricas foram danificadas e milhares de pessoas tiveram que ser deslocadas. Incidente também impactou a ferroviária. Sobe para 96 o número de mortes por incêndio no Havaí. La Reina, cidade da ilha de Maui, foi praticamente destruída pelas chamas. Autoridades temem um aumento da quantidade de vítimas. Maior distribuidora de eletricidade do Havaí é acusada por incêndios. Representando pessoas afetadas pelo fogo na ilha de Maui, advogados entraram com processo atribuindo à Havaí Electric a responsabilidade pelos incêndios. Pilotos de caças escapam de acidente grave durante exibição em Michigan, nos Estados Unidos. Pessoas que filmavam as manobras das aeronaves no céu flagraram o exato momento do acidente. Banco Central Argentina eleva taxa de juros a 118% após eleições primárias causarem desvalorização do peso e alta do dólar. Moeda argentina caiu 18,3% nesta segunda-feira, dia 14, após a vitória de Javier Milei nas eleições primárias. Candidato propõe a dolarização da economia na Argentina. Candidatos do Equador prometem resposta dura contra o crime. Um lugar vazio foi deixado no lugar de Vila Vicencio, enquanto vários candidatos prometiam mão de ferro contra o crime durante tumultuado debate na TV. Notícias internacionais. Vladimir Putin defende uma cooperação mais estreita entre Rússia e Coreia do Norte. Presidente russo enviou uma mensagem ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, por ocasião do Dia da Libertação da Coreia. Explosão em posto de combustível na Rússia deixa 35 mortos. Além disso, 115 pessoas ficaram feridas no acidente, que ocorreu na República do Daguestão. Estrutura sede deixa 7 feridos em parque de diversões na Alemanha. Plataforma desabou durante show e fez acrobatas despencarem. Em junho, um incêndio fez o local ficar fechado por alguns dias. Afeganistão, 2 anos após retornar ao poder, Talibã segue atacando a liberdade das mulheres afegãs. Grupo extremista excluiu mulheres do sistema educacional, do mercado de trabalho e até de espaços públicos. Homem é preso no Paquistão ao cavar cova após matar esposa. Kazim Kamal Khan foi surpreendido pela polícia no meio da noite e confessou o assassinato de Diana Cristo Khan. Tempestade Lan. 180 mil pessoas recebem alerta para deixar suas casas no Japão. A agência meteorológica japonesa emitiu um aviso para os riscos de enchentes e deslizamentos de terra pelo país. Havaí, sobe para 99 o número de mortos em incêndio na ilha Maui. Autoridades americanas acreditam que esse número ainda pode aumentar nos próximos dias com o avanço das buscas. México encontra 231 migrantes que tentavam chegar aos Estados Unidos em container de caminhão. Maioria dos resgatados é da Guatemala. Eles foram localizados na rodovia que liga a cidade do México ao estado de Puebla. Venezuela tem 113 presos políticos detidos há 3 anos sem condenação. Levantamento feito por ONG identificou diversos casos em que o processo judicial ainda nem foi iniciado. Colômbia pedirá colaboração de Brasil e Estados Unidos para investigar corrupção da Odebrecht. Anúncio foi feito por Gustavo Petro, presidente colombiano, que quer aprofundar investigações sobre a construtora brasileira. Santiago Pen assume a presidência do Paraguai e promete trabalhar pela prosperidade. Novo presidente é do Partido Colorado e o mais jovem a ocupar o cargo na era democrática no país vizinho ao Brasil. NASA registrou julho de 2023 como o mês mais quente desde 1880. Na última segunda-feira, dia 14, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos publicou um comunicado sobre a alta temperatura média do mês de julho de 2023. Registrado como o mês mais quente que qualquer outro período no registro de temperatura global. Drones russos atingem armazéns de cereais em Odessa.
Ucrânia anunciou, na passada semana, um corredor humanitário no Mar Negro, para libertar navios de carga que ficaram presos nos seus portos desde que a Rússia iniciou a invasão. Ucrânia desafia a Rússia e navio cruza Mar Negro pela primeira vez após fim do acordo de grãos. Cargueiro partiu do porto de Odessa por um novo corredor marítimo. Moscou intensificou ataques contra portos. 5 franceses e um suíço são detidos por suspeita de estupro coletivo de turista. Suposta vítima é uma jovem britânica, que teria sido abusada na ilha mediterrânea espanhola de Malorca. Prefeita italiana reabre polêmica sobre burkini em praia europeia. Prefeita de Monfalcone, do partido anti-imigração Liga, da Itália, diz que trabalha em medida que proíba maios que cobrem a maior parte do corpo, para evitar regresso à Idade Média. Tempestade de areia atinge o Irã e 733 pessoas vão parar no hospital. Cidades do sudeste do país registraram fortes ventos e ficaram com céu alaranjado durante o fenômeno. Multidão no Paquistão vandaliza igrejas e incendeia casas. Muçulmanos atacaram uma comunidade cristã depois de acusar 2 de seus membros de profanar o Alcorão. Deslizamento de terra em mina clandestina de Jade deixa 31 mortos em Mianmar. Pessoas foram soterradas enquanto tentavam encontrar pedras preciosas no meio lama mesmo com as fortes chuvas no país. Elefantas acorrentadas no zoológico de Hanoi causam indignação no Vietnã. Ambientalistas exigem que as fêmeas Tai e Banan sejam soltas em parque natural. Cerca de 70 mil pessoas já assinaram petição. Número de mortos em incêndios no Havaí chega a mais de 100, apenas 4 corpos foram identificados até o momento. Governador do estado diz que identificação será muito difícil, já que os restos mortais estão praticamente irreconhecíveis. Illinois torna-se o primeiro estado norte-americano a regulamentar crianças influenciadoras. Lei foi inspirada por adolescente que, ao passar mais tempo online, viu inúmeros pais documentando a vida dos filhos na internet. ONU denuncia aumento de massacres e expansão de grupos armados na Colômbia. O país registrou 168 mortes no primeiro semestre, apesar das tréguas que o governo firmou com várias organizações. Mina terrestre explode do lado de fora de caminhão e soldados ucranianos sobrevivem. Tripulação saiu com vida graças à blindagem resistente do veículo militar, cedido pelos Estados Unidos ao país em guerra. Suécia eleva nível de alerta terrorista após queima do Alcorão. País reforçou controles de fronteira, depois que ativistas anti-islâmicos queimaram e danificaram várias cópias do livro sagrado muçulmano. Incêndio em ilha espanhola já queimou área equivalente a 4.400 campos de futebol. Fogo queima área de florestas e encostas no nordeste da ilha de Tenerife. Chamas já destruíram área de cerca de 3.200 hectares. Tubarão azul ataca pescador na costa norte de Portugal. Homem de nacionalidade indonésia tem 35 anos e precisou ser levado de helicóptero ao hospital. França. Homem é preso após saltar de paraquedas na Torre Eiffel. Alpinista entrou no monumento antes da abertura oficial, escalou o pilar leste e saltou, pousando em um estádio próximo ao ponto turístico. 10 pessoas morrem em queda de avião na Malásia. A aeronave caiu em uma estrada no estado de Selangor, no centro do país. Houve 2 vítimas em terra, os condutores de uma moto e de um automóvel. Migrantes à deriva no Atlântico morrem de fome em Cabo Verde. Falta de mantimentos levou à morte mais de 50% dos ocupantes da embarcação, que foram lançados ao mar devido à decomposição dos corpos. Cidade de Nova York proíbe TikTok em dispositivos do governo. Rede social representa ameaça à segurança das redes técnicas da cidade, disse, em comunicado, o prefeito Eric Adams. Agências têm 30 dias para remover rede. Havaí, autoridades defendem decisão de não soar sirenes para incêndio. Administrador da Agência de Gerenciamento de Emergências de Maui disse que usar o alerta durante um incêndio poderia ter levado as pessoas a se retirarem em direção ao perigo. Incêndios no Canadá. Mais de 20 mil moradores terão de deixar casas. País enfrenta a pior temporada de incêndios florestais, com mais de 1.000 focos ativos, nos territórios do Noroeste a 230. Já foi declarado estado de emergência. Terremoto de magnitude 6,1 atinge Bogotá e grande parte da Colômbia. Pessoas saíram às ruas em pânico. Nenhuma vítima ou dano foi reportado até o momento, informou o Serviço Geológico Colombiano. Órgão eleitoral do Equador aprova a candidatura do substituto de Villavicencio, Christian Zurita, de 53 anos. É jornalista e crítico do correísmo, que tentou atrapalhar a participação do presidenciável. Drone ucraniano danifica prédio em Moscou e interrompe tráfego aéreo. Operações foram interrompidas em 4 grandes aeroportos do país: Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo e Chukovsky. 7 voos foram redirecionados. Guerra da Ucrânia chega a quase 500 mil vítimas. Segundo Estados Unidos, cerca de 70 mil ucranianos morreram e 120 mil ficaram feridos, de acordo com estimativas do governo americano. Rússia e China fazem exercícios militares no Pacífico contra ataques de submarinos e de aviões. Esquadras dos 2 países realizam manobras para treinar diversas situações enfrentadas em um confronto no oceano.
Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul criticam China por comportamento perigoso e agressivo. País comunista disputa petróleo com Taiwan, Brunei, Indonésia, Filipinas, Malásia e Vietnã no Mar da China. Em encontro histórico, Biden reforça vínculos com o Japão e Coreia do Sul para fazer frente à China. Secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que a reunião representa uma nova era na cooperação trilateral. Coreia do Norte, Kim Jong-un visita plantações afetadas por tufão em meio a denúncias de fome no país. Helicópteros militares lançaram pesticidas para tentar salvar as colheitas em áreas atingidas pela tempestade tropical Khanun. Índia tem manual contra linguagem ofensiva para mulheres em julgamento. Ranjana Kumari, chefe do Centro de Investigação Social em Nova Delhi, diz que palavras como vagabunda ou prostituta podem afetar o destino de uma mulher na justiça. Nova Zelândia pagará a indenização de 15 milhões de reais a homem inocente que passou 18 anos preso. Alan Hall foi condenado à prisão perpétua em 1986, por matar um homem a facadas durante a invasão de uma casa, em Auckland. Gangues no Haiti matam mais de 2.400 pessoas desde o início do ano. Grupos violentos dominam a capital Porto Príncipe e movimentos de justiça popular se espalham pelo país. Idosos são principais vítimas em lista de mortos por incêndio no Havaí. Pesquisas vinculam essa tendência a maior fragilidade e dificuldade de fuga. Entre os 11 adultos mortos identificados até agora por familiares em sites, a idade média era de 70 anos. Diretor de emergências no Havaí renuncia após críticas por não acionar o sistema de incêndio. Herman Dai alegou razões de saúde para se demitir. Ele disse não se arrepender de não ter acionado a ampla rede de sirenas enquanto o fogo devastava a ilha de Maui. Bactéria carnívora rara mata 3 pessoas nos Estados Unidos. Vítimas morreram após serem infectadas com Vibrio vulnificus. 2 delas contraíram o vírus após nadarem em Long Island Sound. Candidatos à presidência do Equador encerram campanha. Mais de 13 milhões de equatorianos podem ir às urnas no próximo domingo, dia 20, para eleger um substituto para Guilherme Lasso, que convocou eleições antecipadas para interromper impeachment. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.